Primeira Igreja Batista em Francisco Morato, mais um culto online. Nós queremos agradecer a participação dos nossos ouvintes, daqueles que têm constantemente assistido e participado dos nossos cultos. Nosso muito obrigado, você é bem-vindo, viu? E aproveitando a oportunidade, também nós queremos dar aí uma saudação a todos os papais que neste dia comemoraram, celebraram juntamente com seus filhos, juntamente com a sua família. O nosso parabéns, né? Em nome da Primeira Igreja, nós queremos parabenizar a todos os pais, viu? Que a vida de vocês continue sendo vidas de bênçãos, tanto para os filhos, para os familiares, como também para a igreja, para comunidades nas quais os irmãos estão inseridos, viu? Então, parabéns aí pelo Dia dos Pais. Nós estamos aí celebrando, praticamente estamos no mês da celebração do aniversário da igreja. E nos próximos dias 22 e 23, nós vamos ter culto online, onde está pregando o pastor Sérgio, e naquelas 2 noites ele vai estar trazendo 2 mensagens para os nossos corações, vai estar exatamente falando à igreja. Então, nós convidamos a todos, pedimos que os irmãos estejam atentos, viu? E que os irmãos divulguem esses cultos, 40 anos de existência da Primeira Igreja Batista em Francisco Morato. Então, o nosso muito obrigado, e nós vamos agora ouvir uma música. Após essa música, nós ouviremos uma oração através da irmã Neuza, e aí a gente retoma, né, os nossos comunicados, e a gente vai assim continuando o nosso culto. Viu? Que Deus abençoe a todos, bem-vindos. Viu? Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, alguém que atende a tua oração, Jesus Cristo, Mestre, Senhor, Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, verdade e a luz. Abre teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois é Ele teu Mestre, Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nessa luz, nesta paz. Ele vive pra sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele e a vida que Ele me traz é segura, pois Ele é Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos
noite, igreja. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Ó Deus, muito obrigada, ó Pai, pela existência dessa igreja, pelos anos passados aqui nesse bairro, ó Pai. Muito obrigada por cada família representada, ó Pai. Eu quero colocar diante de Ti o agradecimento pela família da Zane, pela chegada do Rafael, ó Pai. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, ó Pai. Ó Deus, nós também queremos Te agradecer pela vida e a recuperação da irmã Elisângela, Pai. Muito obrigada, Pai. Porque até aqui o Senhor tem ajudado, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, por cada família representada da Tua igreja, Pai. Nós queremos Te agradecer por a vida de cada pai nesse dia, ó Pai. Muito obrigada, ó Pai. Ó Deus, nós queremos lembrar também, ó Pai, da nossa irmã que partiu essa semana, a irmã Angelina, ó Pai. Muito obrigada, Pai, pela vida dela que passou aqui conosco, ó Pai. E nós queremos Te pedir, Senhor, a Tua ajuda, Senhor, em favor do seu esposo, dos seus filhos, que o Senhor possa estar consolando, amparando a cada um, meu Deus. Muito obrigada, Pai, por tudo, ó Pai, pela Tua palavra que vai ser falada. Muito obrigada, Senhor, pela vida do pastor. Muito obrigada, Deus, por cada hino, cada cântico, ó Pai. Receba, Pai, esse culto como um cheiro suave a Ti, Senhor. E nós Te pedimos tudo isso e já Te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Nós vamos dar continuidade, nós queremos fazer alguns comunicados, alguns avisos, e eu gostaria que os irmãos estivessem bem atentos. Primeiro aviso, nós queremos uma série de agradecimentos que temos e que os irmãos alvos dessas bênçãos gostariam de manifestar à igreja e pedir que a igreja, que cada membro da igreja se colocasse diante de Deus em condições, né, de gratidão a Deus. A irmã Elisângela passou pela cirurgia, já está em casa, está se recuperando. Graças a Deus por isso, depois de uma longa batalha, né, conseguiu, graças a Deus, viu? Então ela está pedindo que nós agradeçamos a Deus. Zane e Ricardo são privilegiados, né? Tivemos aí o nascimento de mais um bebê. E hoje à tarde a Zane está retornando do hospital. Ela, juntamente com o Ricardo, a irmã Miriam, nós queremos parabenizá-los e, ao mesmo tempo, eles estão também agradecendo a Deus por tudo aquilo que Deus fez, né, na vida deles, na vida dos médicos, na vida daqueles que estiveram ali presentes, técnicos, enfermagem, enfermeiras, todos foram instrumentos, né, usados por Deus para o nascimento deste bebê. Eu que Deus abençoe. É um menino, né, está bastante vigor, e nós queremos agradecer ao nosso Deus. E a irmã Miriam, ela é extremamente privilegiada, porque essa semana ela foi vó 2 vezes. Né? Primeiro, também motivo de agradecimento, o nascimento do seu neto. Né? A Mirces foi internada, e graças a Deus correu tudo bem, o bebê também está bem, já temos fotografia dele aí rodando, os irmãos viram, e ela está agradecendo, né, juntamente com seu esposo, o Tatá. Então, vamos agradecer a Deus. Ela manda agradecer, inclusive ela passou um zap para mim, pedindo que agradecesse, que pedisse à igreja, né, agradecendo a Deus pelas orações dos irmãos. Então, parabéns, Mirces, parabéns, Tatá. Irmã Miriam, também parabéns, que Deus abençoe, que essa família continue a ser uma bênção para eles, né, e para nós, e também para aqueles que convivem com eles. Vamos orar pela Iris. A Iris também está aguardando, né? Está também na fila, logo teremos também mais um nascimento. Vamos continuar orando por ela, pedindo a Deus por ela, para que Deus possa atuar nas mãos dos médicos, né? Deus possa atuar por intermédio das enfermeiras, né? Que Deus atue naquelas vidas. E, meus irmãos, nós também temos motivos de tristeza. Tivemos essa semana o falecimento da irmã Angelina por Covid, e nós não pudemos estar presentes pelas nossas condições, né, de grupo de risco, alto risco. Quando há o falecimento de alguém com Covid, eu não posso participar, não devo participar.
né, por vários motivos, e o motivo mais premente é o fato de eu estar incluído naquele grupo de risco, super risco, né? Os irmãos sabem que se porventura eu for infectado e eu for para o hospital, eu dificilmente vou conseguir um respirador, porque o protocolo governamental é o mais novo. Então, se eu estou com o respirador, chega um mais novo, vai tirar de mim, vai colocar serviço público e acabou. Não adianta chorar, não adianta apelar, nada disso, né? Então, por isso, né, eu não posso participar de sepultamento. Gostaria que os irmãos entendessem isso. Eu não posso participar de sepultamento de pessoas que faleceram por Covid. E também o sepultamento dessas pessoas são rápidos. Então, nós já temos na igreja, nós temos já dois ex-membros, né, que foram atingidos, né, por Covid. Primeiro, o irmão Gabriel, né, da mesma forma, e agora a irmã Angelina. Nós lamentamos, nós nos entristecemos, oramos muito pela família, pelos familiares, e deixamos exatamente essa palavra para os familiares. Que Deus continue a consolar os seus corações. Deus abençoe. Nós sabemos que não é fácil. Sentimos as mesmas dores que vocês sentiram. Mas que Deus abençoe. Nós temos orado por vocês, aí os filhos, os netos, né, os demais membros, os demais parentes. Nós queremos pedir a Deus que Deus console esses corações. Que Deus abençoe. E o aniversário da igreja, lembramos do aniversário da igreja, 22 e 23, quando estará trazendo a mensagem, o pastor Sérgio, vamos estar acompanhando, né? Vamos estar orando pelo aniversário da igreja, 40 anos de existência. Né? Lembramos também, irmãos, que nós temos pedidos de oração. Aquela lista, vamos orar pela Cristiane, vamos orar pelo Wellington, eles estão com suspeitas de Covid. Então, vamos orar por eles, né? Deus possa abençoá-lo e que essas suspeitas possam ser afastadas, né? Mas, se for o caso, que Deus abençoe, que Deus cuide deles, que Deus possa ajudá-los para que eles possam superar esse momento tão de tanta preocupação, momento tão difícil pelos quais eles estão passando. Viu? Deus abençoe aí a Cristiane, que Deus abençoe o Wellington. Os demais, nosso muito obrigado. Obrigado participação dos irmãos. Nós pedimos aos irmãos que continuem divulgando os cultos, viu? Compartilhe, dê um link, coloque lá qual foi a impressão do irmão, porque isso é muito bom, vai nos ajudar. Se o irmão quiser colocar lá a sua opinião, pode colocar, a gente não vai ficar triste, nem vai ficar aborrecido. É bom que os irmãos participem. E eu peço encarecidamente que os irmãos aí divulguem, compartilhem, viu? Tem muita gente que tem solicitado, muitas pessoas têm solicitado que nós compartilhemos. Eu tenho compartilhado com algumas pessoas, elas têm estado extremamente atentas e felizes, viu? Que Deus abençoe a todos. E agora nós vamos ouvir mais uma música e logo em seguida nós estaremos meditando na palavra do nosso Deus. Irmãos, nós vamos meditar hoje na palavra do nosso Deus. Nós estamos celebrando aí um mês da família. E hoje é o chamado Dia dos Pais, em que nós, batistas, celebramos exatamente o Dia dos Pais, como também, né, a população brasileira, no geral, hoje celebra o Dia dos Pais. Quando eu disse que nós estamos celebrando o Dia da Família, porque nós, durante esse mês, nós vamos ter uma série de mensagens voltadas exatamente para a família. No próximo domingo a gente retoma o assunto, depois nós temos o aniversário da igreja, no final do mês, então, a gente termina exatamente falando sobre esse tema extremamente importante e também, a gente pode dizer, tema caro para nós batistas. A Bíblia, a palavra de Deus, ela usa vários textos para falar exatamente sobre família. E um dos textos muito utilizado por nós, utilizado principalmente pelos evangélicos, é o texto
chamado texto do filho pródigo, onde Jesus Cristo retrata, né, a composição e o comportamento de uma família, dita família tradicional. Esse texto, na verdade, ele é muito usado para pregações evangelísticas, para explanações evangelísticas. É verdade, esse texto também comporta esse tipo de interpretação, porque a Bíblia, né, na sua linguagem, a gente pode olhar a Bíblia e aprender coisas, tirar lições para o nosso dia a dia, de vários ângulos, de várias maneiras, né, de várias visões. A Bíblia nos apresenta várias visões do mundo, da vida. E isso é extremamente enriquecedor e é importante, é uma demonstração que a Bíblia ela não se esgota simplesmente em algumas interpretações, principalmente quando se trata de interpretações literais. Por isso, a Bíblia é um livro exatamente que nós chamamos, a Bíblia é um livro escrito em linguagem poética. Graças a Deus, por isso que não se esgota. Mas o texto que nós encontramos, essa passagem, é o texto que está lá no livro de Lucas, capítulo de número 15, a partir do versículo do número 11, tão conhecidos de todos nós, né? E aí diz, esse texto, ele tem como título, né, o filho pródigo. Na verdade, se a gente se prender simplesmente nesse título, a gente empobrece o texto e a gente não se enriquece no que o texto também tem para nos ensinar sobre convivência familiar, sobre a existência da família, sobre comportamento de pai, comportamento de mãe, comportamento de filhos. Isso é muito importante. E aí a Bíblia diz, Jesus começa dizendo assim, Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. Por que Jesus continuou? Porque ele está contando uma série de parábolas. E essa é uma das parábolas daquele conjunto de parábolas, né? E Jesus tinha, então ele contou, um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao seu pai, pai, quero a minha parte, né? Quero que o senhor reparta comigo o que me pertence. Aquele filho chega à conclusão de que, afinal de contas, não tinha mais condições de conviver naquela família. Ele chegou à conclusão que ele precisava exatamente sair, porque o que a Bíblia deixa bem claro é que você tem naquela família um relacionamento desigual. Era uma desigualdade. Aquela família era uma família que deixava bem claro a desigualdade que existia entre os membros da família, né? Primeiro, a desigualdade que existia do pai para com os filhos. Depois dos filhos, nós temos também a presença da mãe, que a Bíblia não registra, porque a mãe, nesse caso, ela é uma pessoa invisível. Ela não recebe nome, é o único personagem que não tem exatamente caracterizado a sua presença. Mas é uma família tradicional e a gente pode concluir de que a figura da mãe também está presente, embora de forma invisível. O que isso demonstra? Demonstra exatamente a relação de desigualdade existente entre pais, filhos, né, pais, né? Então, havia um relacionamento desigual. Esse relacionamento marcado pela desigualdade, ele é extremamente letal para a convivência e para a sobrevivência da família como família estruturada. E a família, hoje, ela tem sido alvos de investimento pesadíssimo de todos os setores da sociedade. A família tem sido alvo de investimento maciço da indústria que procura, através do consumismo, escravizar a família e, em particular, escravizar os nossos filhos, tornando-os seres exatamente consumistas, né? Tirando a capacidade de raciocínio. Quanto mais eu tenho, mais eu quero, o que eu tenho agora não me serve mais, está desatualizado. Então, a gente entra exatamente nesse círculo chamado círculo consumista. E esse círculo consumista, evidentemente, que dificulta, né, manifestações de
afetividades. Por outro lado, também, nós temos exatamente as manifestações da própria indústria do prazer, através dos cinemas, através da arte, através de outros meios que exatamente estão influenciando. Esses fatos que estou apontando, esses elementos que estou apontando, eles não são necessariamente ruins, mas se tornam ruins a partir do momento em que a família e os filhos não têm um amadurecimento necessário para fazer a análise desses fatos e escolher exatamente o que é bom, o que não é. Aí que resiste exatamente a questão da maldade, o que reside exatamente a questão da desfiguração, da alienação. Então, a família ela se torna exatamente alienada. O que nós temos aqui? No texto, nós temos, primeiro, a manifestação do filho mais novo. O filho mais novo chega para o pai e diz: pai, da minha parte que me pertence, eu vou vazar, já estou paciência cheia, não aguento mais viver nesta família, estou indo embora, vou procurar exatamente outro meio, vou procurar outro ambiente. O ambiente que tem aqui dentro de casa não é mais ambiente atrativo, né? E estou cansado. Esse comportamento desse jovem, ele é exatamente importante a gente se deter alguns minutos nele, porque é uma demonstração do comportamento que talvez muitos de nós pais tivemos um dia e que talvez os nossos filhos tenham. E muitos desses casos nós temos verificado na nossa convivência com famílias, convivência com pessoas que a gente trabalha, convivência com comunidade que nós trabalhamos, né? Exatamente este afastamento, essa saída do filho para um outro estilo de vida. Isso demonstra também, até certo ponto, uma certa arrogância do filho mais novo. Todo adolescente, quando ele chega a uma determinada fase, ele passa por isso. Eu sou o centro do universo. Eu sou a pessoa mais importante. Todo mundo está exatamente girando em torno de mim. É isso que normalmente predomina nas mentes da maioria dos nossos jovens e um dia predominou também nas nossas mentes como filhos. Agora, o problema todo não é esse, isso é natural, isso acontece. O problema todo é como vamos lidar com isso. Qual é o valor que nós vamos dar com isso? Como isso vai se manifestar? Quando isso se manifesta de forma arrogante, que venha a desprezar os mais velhos, é ruim. É uma demonstração o quê? É uma demonstração que aquele filho, que aquele membro daquela família, ele perdeu aquilo que nós chamamos de afetividade. Aquela família, a família tradicional, era uma família sem afetividade. Embora tivesse toda uma estrutura de uma família, mas, na verdade, não era uma família. Era um conjunto de pessoas em conflitos, e conflitos até certo ponto silenciosos, mas extremamente letal, que veio exatamente contribuir para aquilo que nós conhecemos. Aquele jovem, ele chega a esse ponto: pai, chega, não quero mais saber, vou vazar, me dá meu dinheiro, vou viver a minha vida. Hoje, nós, evangélicos, nós estamos vivendo um período muito interessante. Domingo passado, nós falamos sobre o bode expiatório. E hoje, o que acontece conosco, na maioria das famílias evangélicas? Quando os filhos se debandam, quando os filhos saem, quando os filhos, principalmente, abandonam o evangelho, abandonam a igreja, a primeira coisa que nós fazemos é exatamente arrumar um bode expiatório. E esse bode expiatório, hoje, ele está muito presente na sociedade, principalmente sendo pregado, divulgado, né, pelos grupos que nós chamamos de grupo gospel. E o que eles alegam? Eles alegam que nossos filhos estão se perdendo, que nossos filhos estão indo para o mundo por causa dos professores, por causa das escolas, por causa dos ensinamentos. Olha, isso não é verdade. Esse jovem, essa criança, esse adolescente, ele estava dentro de casa, mas ele já estava perdido. Ele estava perdido por quê?
estava perdido exatamente pela composição, pela maneira como a família se comportava. Então, esse jovem mais novo, ele nada fez, nada mais, do que fazer o quê? De ele comprovar exatamente o relacionamento que existia entre aqueles membros daquela família, que era exatamente um comportamento extremamente conflituoso, um comportamento extremamente danoso que existia entre os membros da família. Entre os membros da família. E isso vai exatamente ser demonstrado quando esse filho mais novo regressa para casa e o filho mais velho, ele toma conhecimento que tem uma festa, ele está chegando do seu trabalho, ele percebe que tem uma festa em sua casa, algo de anormal está acontecendo. E ele, ao invés de perguntar para o pai, chegar em casa perguntar para o pai, o que ele faz? Ele pergunta para um dos empregados do pai, o que está acontecendo na minha casa? E aquele empregado, ele dá a notícia, olha, o seu irmão mais novo, ele regressou e por esse motivo teu pai está fazendo uma grande festa. Olha, o que a Bíblia diz? Que aquele jovem, quando ele toma conhecimento disso, ele, ao invés de se alegrar com a volta do seu irmão, o que ele faz? Ele reprova a volta do seu irmão e não demonstra alegria. Ele está exatamente relutante em entrar dentro de casa. E o pai tem que exatamente convencer o filho a entrar, e o filho não queria entrar, e o filho argumenta com o pai. E quais são os argumentos que eles usam? Olha, eu estou há tanto tempo com o senhor nunca me deu um bezerro para eu matar para com meus amigos. Então, vejam bem, isso é denotativo, demonstra que havia o quê? Que havia uma família aparentemente estruturada, mas uma família já extremamente consumida pela falta de afetividade existente entre os membros daquela família. Não seria esse exatamente o retrato da maioria das nossas famílias? Ou não? Ou as nossas famílias são exatamente extraordinárias, as nossas famílias são exatamente os almoços que nós fazemos, os encontros que nós fazemos, as festas que nós fazemos, os presentes que nós fazemos, os aniversários que nós fazemos, demonstra exatamente que a família está unida? Será que isso é verdade? Ou será que nós utilizamos exatamente esses elementos para falsificar, para exatamente encobrir um relacionamento que não existe? Na capa daquela família chamada família tradicional, havia exatamente conflitos e conflitos dos mais sérios possíveis, dos mais letais possíveis. E que até certo ponto, às vezes, nós não queremos compreender e fazemos questão de não entender. E fazemos questão exatamente de ignorar. Olha, é muito mais fácil eu fazer uma leitura bíblica dentro daquele contexto tradicional, que eu devo fazer sim. Mas esse texto, ele não fala só daquilo. Esse texto fala de mim. Esse texto fala do pai. Esse texto fala da mãe. Esse texto fala de uma estrutura familiar. Uma estrutura familiar que apresenta para o mundo uma estrutura aparentemente bem organizada, uma estrutura boa, uma família tradicional. Mas que, no fundo, já é uma família carcomida exatamente pela falta de Deus, pela falta de relacionamento, pela falta de afetividade. O filho mais velho, o filho mais novo demonstra isso, o filho mais velho demonstra isso, e os pais também são demonstrativos do que nós estamos falando. Veja bem, como é que era o pai? O texto deixa muito claro que o pai era um pai omisso. O que o texto deixa claro? Cadê a mãe? A mãe não aparece. A mãe é transparente. A mãe é invisível. Uma sociedade que não valorizava a mulher. A mãe não tinha direito. A função da mãe era o quê? A função da mãe era simplesmente oferecer comida, simplesmente oferecer roupa lavada para o seu filho, para o seu esposo. Era isso que nós tínhamos ali, praticamente.
Mas esse não era exatamente o contexto de uma família realizada, de uma família dentro dos propósitos de Deus. E por este motivo, esta família que está sendo apresentada aí é uma família que deve ser examinada com muito cuidado e que nós temos que ter exatamente a habilidade necessária, o esclarecimento do Espírito Santo e a humildade para compreendermos que nem sempre uma família aparentemente tradicional, uma família composta de marido, de mulher e de filhos, é uma família realizada, uma família abençoada. Pode ser que esta família seja exatamente uma família que cause prejuízos enormes na vida emocional, no equilíbrio emocional dos filhos. Pode ser que seja uma família, como nós temos aqui, uma família que não ofereça exatamente os elementos necessários de amadurecimento para que esse filho possa exatamente fazer comparações e fazer boas escolhas. Esse filho, ele não fez a escolha mais desejável, a melhor escolha. Pelo contrário, ele fez a pior escolha. Mas ele fez a pior escolha por quê? Ele fez a pior escolha porque ele não recebeu, ele não teve a oportunidade de ter exatamente a convivência sadia no seu lar, que demonstrasse exatamente a afetividade dele para com os outros membros da família, e que os outros membros da família também tivessem afetividade para com ele. Viviam no mesmo teto, estavam debaixo do mesmo teto, estavam sob a orientação do mesmo pai, da mesma mãe, mas eram extremamente estranhos uns aos outros. Era uma família desagregada, era uma família doente, era uma família que padecia, era uma família que tinha uma doença crônica, e essa doença crônica era exatamente a falta de afetividade. Como têm sido as nossas famílias? É a pergunta que nós fazemos. Mas, por outro lado, é bom que também nós pensemos que a família, longe de Deus, ela nunca será uma família plena. Ela nunca será uma família realizada. Ela pode exatamente utilizar outros meios para satisfazer as suas necessidades espirituais, mas com o avançar do tempo, isso vai demonstrar e vai demonstrando exatamente a fragilidade destas coisas, desses valores que as famílias hoje e que as famílias sempre se agarraram. O que nós, pais, temos oferecido para os nossos filhos? Olha, a sociedade que nós vivemos é uma sociedade que está extremamente marcada pelo pecado. E esse pecado, ele vem exatamente atingir de forma muito intensa a família. Lá no livro de Gênesis, capítulo 3, lá no comecinho, capítulo 3, naquele momento que nós temos lá o pecado, e aí Deus estabelece penalidades para cada personagem envolvido naquele episódio. Deus estabeleceu a penalidade para a serpente, o diabo, Deus estabeleceu a penalidade para o homem, Deus estabeleceu a penalidade para a mulher. E a penalidade que Deus estabeleceu, principalmente para Satanás, dentre elas, diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta semente, diz, te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Quem é esses personagens que estão tipificados aqui nesse capítulo de Gênesis, capítulo 3, versículo de número 15? A mulher aqui, evidentemente, que é
a mãe de Jesus, representando, no caso, todas as mulheres. Quando o diabo leva Jesus Cristo através daqueles líderes religiosos para a cruz do Calvário, Satanás imaginou que tivesse exatamente derrotado definitivamente Jesus Cristo. Ele, Satanás, naquele momento, lá na cruz do Calvário, o simbolismo é que ele feriu o calcanhar de Jesus. Eu, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre tu e a tua semente. Esta semente ferirá a tua cabeça, ferirá Satanás. E Satanás lhe ferirá o quê? O calcanhar. Ele imagina que ele tinha exatamente vencido Jesus Cristo. Isso nos autoriza algumas interpretações muito interessantes. E uma delas, que eu ouvi de um determinado pastor, um querido pastor, pastor Ariovaldo, é exatamente esta, que Satanás, ele sempre procura atacar o membro da família que é mais atacado por Satanás, é a mulher. Eu não estou falando por questão de sexo, não estou falando nada disso. Eu estou falando através dos sentimentos e através dos valores. Olha o que diz, porém, inimizade entre ti e a mulher. Por quê? Porque a mulher, ela deu à luz ao Salvador, ela deu à luz àquele que iria exatamente pisar a cabeça da serpente, iria pisar Satanás. Satanás iria se revoltar e ferir exatamente esse calcanhar. Então, a mulher, ela é um dos elementos mais importantes na família. Olha o texto. Voltemos ao texto lá do filho pródigo. Cadê a presença da mulher? Não tem. A mulher é um ser invisível. Quem é que colocou a mulher nessa situação? A cultura, a sociedade. Porque a mulher, ela tem muito mais capacidade de trabalhar com os filhos, embora a presença masculina seja de extrema importância. Mas há coisas que o homem não consegue fazer, e a mulher tem essa habilidade. Satanás faz o quê? Satanás, ele parte exatamente para atacar essa figura, que é a figura importantíssima na composição de um lar. E quem é que vai ajudar? Quem é que vai exatamente diminuir? Quem é que vai impedir essa investida, essa atuação satânica contra a mulher? Exatamente o homem. O homem, ele, quando ele é bem instruído na palavra de Deus, quando ele compreende a palavra de Deus, ele se coloca entre Satanás e a mulher. Ele não consegue, ele apresenta dificuldades para dominar a mulher. Por isso que é necessário que a família não seja uma família de aparência. Não seja uma família somente uma família tradicional, estruturada, pai, filhos, marido e mulher. Mas seja uma família que seja dominada pelos valores do reino de Deus. E aí, veja bem, só que lá no Jardim do Éden, Adão e Eva perdem essa condição de filho de Deus. Eles abandonam a Deus. O que acontece? Com Jesus Cristo, quando ele veio a este mundo, Jesus Cristo veio nos adotar aqueles que querem
como filhos de Deus. Olha o que disse João, capítulo 1, versículo 12. É Jesus falando, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aos que creem no nome de quem? Aos que creem no nome de Jesus. Então, quando Jesus entra nos nossos corações, quando ele entra no coração do ser humano, esse ser humano ele é transformado em filhos de Deus. Olha o que diz um texto um pouquinho mais adiante, Romanos capítulo 8, versículo 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estar debaixo do temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Então, o Espírito Santo que está dentro do coração do ser humano, que Jesus entrou, porque quando Jesus entra no coração do ser humano, a Bíblia diz que é ele, o Pai e o Espírito Santo. Ambos, os três entram no coração do ser humano. E esse Espírito Santo, agora que está no coração do ser humano, ele vai exatamente ajudar esse ser humano. Ele vai administrar a vida desse ser humano juntamente com esse ser humano. E esse ser humano agora, ele passa a ser filho de Deus, adotivos, ele é filho de Deus. E Deus tem exatamente um tratamento de pai, de verdadeiramente pai para com esse filho. É Deus tratando o seu filho na plenitude, é um pai na plenitude. E esse pai na plenitude, o que ele faz conosco? Ele nos orienta, ele procura nos orientar, ele procura orientar a família, ele procura orientar os filhos. E outra coisa muito importante, quando ele entra nos nossos corações, quando nós sentimos o desejo de aceitar Jesus, quando nós sentimos o desejo de arrependimento dos nossos pecados, e ele entra em nossos corações, agora ele passa a nos tratar de uma outra forma. Olha o que diz o Salmo 103, versículo 10. Ele não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Esse pai, ele agora já não trata mais os filhos como filhos que devem ser punidos pelas práticas dos seus pecados, da sua ignorância. Não, Deus não trata os seus filhos desta maneira, mas Deus trata de forma amorosa. E Deus, através do Espírito Santo, ele quer exatamente estar ali junto com a família, junto com cada membro da família, para recuperarem, adquirirem exatamente todos aqueles valores que vão demonstrar a afetividade de um para com o outro. Bondade, misericórdia, coração misericordioso, diálogo razoável. Não há necessidade de famílias viverem conflitos eternos, em disputas violentíssimas. É o que aconteceu com esta família que nós vimos agora. Então, Deus vai mudando o nosso pensamento aos poucos. Deus vai nos dando uma nova maneira de ver. A Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Os valores, as visões deste mundo, as culturas deste mundo, elas permanecem, mas elas não são determinantes para a nossa existência. Não são elas que determinam o nosso comportamento, a nossa visão, a nossa maneira de viver. A nossa maneira de ver, os nossos comportamentos, nossos corações, eles devem ser comandados exatamente pelo Espírito Santo, que vai, aos poucos, colocando esses valores para que as nossas vidas sejam vidas mais suaves, para que nós tenhamos mais equilíbrios, para que nós não percamos os equilíbrios emocionais. Deus tem muita preocupação com a nossa saúde espiritual, sem dúvida, mas também Deus se preocupa com a nossa saúde emocional. Ele não quer que nós vivamos se degradando, se matando,
se odiando. Quantas famílias estão divididas pelo ódio, pela raiva, pela falta de conflito, pela falta de amor. São famílias que têm pai e têm mãe. Mas como está? Como está o seu relacionamento? Como está o nosso relacionamento dentro dos nossos lares? Parece que os relacionamentos dos nossos lares, numa grande maioria, está exatamente em frangalhos. E nós pais, às vezes, nós não temos a mínima humildade para reverter esse quadro, para pedir ajuda a Deus, para pedir orientação. E aí nós continuamos batendo, enfrentando, e a vida se torna cada vez mais difícil. Como família, como esposo, como esposa, como filhos. Que Deus, na sua infinita misericórdia, Deus abençoe seu coração. Deus abençoe a sua vida. E que você seja uma bênção para todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos aqui na Tua presença, ó Pai, e te agradecemos, ó Deus, por este trabalho, por esta noite, ó Pai, que o Senhor tem nos abençoado, ó Pai. Abençoa a mensagem, ó Pai, que foi ministrada pelo Teu servo, ó Pai, nesta noite, para aqueles corações aflitos, ó Pai, que o Senhor continue abençoando a vida de cada um, ó Deus. Estamos na Tua presença, ó Pai, recebendo as bênçãos e transmitindo, ó Pai, para aqueles que necessitam, Pai, de ouvir. Ó Deus, abençoa cada um, para que cada dia possamos ter esse privilégio de levar a Tua mensagem aos corações aflitos, ó Pai. Deus, te agradecemos por esta semana, ó Pai, que passou e esta que se inicia, ó Pai. Guardando na Tua presença, ó Pai, com Teu amor, ó Pai, que tudo seja para honra e glória do Teu santo nome, ó Deus. Nós estamos aqui, ó Pai, opostos através das redes sociais, ó Pai, para que o Senhor continue nos abençoando e podemos ter o privilégio de levar a Tua mensagem, ó Pai. E te agradecemos por perdão nossos pecados. Eu oro neste momento em nome do Senhor Jesus, o qual vive e reina para todos sempre. Amém.